Trump desafia o BRICS e baniu um país do mesmo, de forma direta, explícita e estratégica. O presidente dos Estados Unidos anunciou que a África do Sul não será convidada para a próxima cúpula do G20 em Miami, e isso não é uma simples decisão protocolar. É uma tentativa clara de desestabilizar um dos pilares do BRICS no continente africano, exatamente o país que sediou a última cúpula das maiores economias do mundo e que incomodou profundamente Washington pelo protagonismo que exerceu. Trump justificou o banimento dizendo que a África do Sul não é digna de participar do G20 e que o país não demonstrou responsabilidade. Esse discurso não tem nada a ver com responsabilidade. Tem a ver com medo. Medo de perder a África. Medo de ver o BRICS crescer onde os Estados Unidos sempre dominaram. Medo de assistir ao continente mais estratégico do século XXI se alinhar à China, Rússia e Brasil, todos adversários diretos da agenda americana. E o movimento de Trump deixa isso cristalino. Ao atacar a África do Sul, ele não mira apenas Ramaphosa. Ele mira o BRICS inteiro. Ele tenta atingir o bloco pelo ponto que ele considera mais vulnerável. Porque não tem como isolar China, não tem como isolar Rússia, não tem como pressionar o Brasil sem consequências gravíssimas. Então ele tenta quebrar pelo elo africano. Só que existe um problema. A África do Sul já está alinhada ao BRICS há anos. E nos últimos 2 anos, aproximou-se ainda mais da China e da Rússia. Seja na diplomacia, na energia, na indústria militar ou na articulação internacional. Ou seja, Trump tenta punir um país que já encontrou um novo eixo de influência e de parceria. A estratégia americana é clara: cortar convites, cortar subsídios, suspender apoios e estrangular economicamente para gerar instabilidade interna. A velha tática, mas o efeito é o oposto. Quando Trump humilha publicamente a África do Sul, ele força o país a se aproximar ainda mais de seus parceiros do BRICS. Ele acelera a integração do bloco. Trump não entendeu que o mundo mudou. Quando ele tenta punir a África do Sul para enfraquecer o BRICS, ele reforça o próprio BRICS. Porque a mensagem que ele envia para os demais países é simples: qualquer país que tente ganhar autonomia será punido. E essa mensagem não assusta o BRICS, assusta o Ocidente. A verdade é que Trump desafiou o BRICS de forma aberta, direta e agressiva. Ele baniu a África do Sul, mas o alvo real sempre foi o bloco inteiro. E agora, o mundo inteiro espera a resposta. Da África do Sul, do Brasil, da China e da Rússia. Porque essa decisão abre um novo capítulo de tensão entre o BRICS e os Estados Unidos. Um capítulo que ficará marcado. A resposta do BRICS ao ataque de Trump não virá em comunicado leve nem em frase diplomática. Ela virá na prática. E a primeira reação já está sendo articulada nos bastidores. Transformar o isolamento imposto pelos Estados Unidos em combustível político para fortalecer o domínio do Sul global dentro do bloco. A África do Sul não é um país qualquer dentro do BRICS. É a porta de entrada para o continente mais estratégico do planeta. É onde China, Rússia, Índia e Brasil operam bases industriais, tecnológicas, energéticas e diplomáticas. Ao banir a África do Sul, Trump atingiu um dos pontos mais simbólicos da nova ordem mundial. Mas ele cometeu um erro fatal. Esqueceu que o BRICS não funciona como o G20. No BRICS, um ataque a um país é interpretado como ataque ao grupo inteiro. E é aí que o jogo muda. A China vê o ataque de Trump como provocação direta. Pequim entende que os Estados Unidos querem enfraquecer qualquer país que abra espaço para a influência chinesa. É a prova viva de que o sistema internacional está mudando. E o que parecia ser um ataque pontual pode se tornar o catalisador da maior reconfiguração do poder mundial desde o fim da Guerra Fria. Trump queria humilhar a África. Pode acabar fortalecendo o BRICS. E no fim, a história vai lembrar este episódio como o momento em que um país tentou agir sozinho. E acabou ensinando ao mundo inteiro porque ninguém deve depender dos Estados Unidos. Enquanto o mundo comenta o ataque direto de Trump à África do Sul, existe um segundo movimento, muito mais silencioso, se formando no coração da Europa. Os governos europeus, especialmente Alemanha e França, entenderam que o gesto de Trump não foi apenas um aviso para a Pretória. Foi um aviso para eles também. Porque Trump deu um recado. Qualquer país que não se alinhar totalmente ao projeto econômico dos Estados Unidos será descartado. Isso coloca a União Europeia em uma posição vulnerável. Pela primeira vez, os europeus percebem que não são mais considerados aliados naturais, mas peças substituíveis. E esse medo cresce porque muitos países europeus já dependem da China para a tecnologia, do Brasil para alimentos e da África para matérias-primas críticas. Ou seja, a Europa não consegue sobreviver a uma ruptura total com o Sul global. E Trump sabe disso. Por isso, a expulsão da África do Sul do G20 não é apenas agressiva, é estratégica. Ele quer isolar quem se aproxima demais da China e do Brasil. E isso cria um dilema para a Europa: permanecer fiel ao aliado americano ou aceitar a realidade de que o mundo mudou e que o eixo econômico do século XXI está migrando para o Sul.
Essa tensão já aparece nos bastidores. Ministros europeus temem que, se o Brasil crescer demais, se a África do Sul fortalecer demais sua liderança regional, se a China continuar expandindo sua influência, a Europa vai perder a relevância que manteve por séculos. E é nesse cenário que Lula emerge como peça central. Não como vilão, como alguns tentam pintar, mas como o líder capaz de dialogar com todos os lados. E isso incomoda profundamente tanto Washington quanto parte da elite europeia, que nunca aceitou a ideia de ver um presidente brasileiro se tornando o interlocutor obrigatório do novo mundo. Trump, irritado com isso, tenta derrubar a estrutura multilateral. A Europa, desesperada, tenta se reequilibrar. E o BRICS, silenciosamente, cresce com uma confiança que não tinha antes. A expulsão da África do Sul foi mais que uma punição. Foi um erro geopolítico monumental. E para muitos analistas internacionais, esse erro pode ser lembrado como o momento exato em que o Ocidente deixou de ditar as regras do jogo.